Bem-vindos ao curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos estatísticos, o que eles são. Para isso, a gente vai ter que falar também de distribuições teóricas empíricas e sobre um tipo de distribuição empírica, distribuição teórica específica, que é a distribuição normal. Não temos material e a gente vai começar, então, discutindo por que nós temos que falar de distribuições, porque isso tem a ver em questionar o que são modelos estatísticos. Modelo estatístico é um modelo. De certo modo, a gente pode comparar a construção de um modelo estatístico com a construção de modelos de gramática, para dar um exemplo próximo, né, da linguística. Propor um modelo de gramática não é só a gente sair listando dados reais linguísticos que a gente vê por aí, né, fazer uma grande lista, mas tentar achar alguma estrutura que explique e descreva como é que aqueles dados são gerados ou como é que aqueles dados funcionam, buscar generalizar aqueles dados de alguma maneira. E o linguista dificilmente cria um modelo de gramática de modo agnóstico. O seu modelo sempre vai ter, né, muito provavelmente vai ter alguns critérios, ele vai ser orientado por uma série de critérios que dependem de como esse linguista responde umas perguntas super importantes dentro da linguística. Por exemplo, o meu modelo de gramática, ele define sintaxe como um módulo independente do léxico, ou léxico e sintaxe estão numa simbiose, são no fundo a mesma coisa. A pragmática é um nível linguístico codificado gramaticalmente? Será que esse modelo de gramática tem por objetivo construir uma representação abstrata, independente de questões relacionadas ao uso linguístico? Ou será que o meu modelo de gramática ele tem que levar em conta intenções comunicativas do falante, por exemplo? Dependendo das respostas que a gente dá para essas perguntas, a gente termina com modelos de gramática que são radicalmente diferentes entre si, né? Quando a gente constrói um modelo estatístico, isso não é muito diferente. O modelo estatístico, quando a gente faz ele, a gente está tentando criar uma representação simplificada que explica o comportamento daqueles dados que a gente está analisando. Então, assim como o linguista depende de pressupostos que vão guiar e orientar a construção de um modelo de gramática, a construção de um modelo estatístico também vai depender de alguns critérios que vão determinar o tipo de modelo a ser construído. Então, os modelos estatísticos também vão depender de alguns pressupostos aí que tem que ser atendidos. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre distribuições teóricas e empíricas, porque o mais proeminente desses critérios, né, que guia a construção de um modelo é justamente a distribuição teórica que a gente precisa presumir ao modelar os dados da nossa variável resposta. A gente espera que a nossa variável resposta está seguindo uma determinada distribuição teórica. Tá? Então vamos pensar num exemplo simples aqui. Vamos pensar no lançamento de um dado de 6 faces. Antes da gente jogar esse dado, a gente tem algumas hipóteses de como esses lançamentos vão se comportar. A gente tem aqui, desse lado, no lado esquerdo, o que seria uma distribuição teórica desse lançamento de dados. O meu dado tem aqui 6 faces, né? Isso aqui é discreto, são números discretos, né? Então eu tenho cada uma dessas 6 faces. E aqui no meu eixo Y eu estou dando a probabilidade de tirar cada uma dessas faces a cada lançamento de dado. Se o nosso dado é honesto, ou seja, se ele não está, se ninguém mexeu com ele para ele sair mais o número 3 do que os outros números, a gente imagina que todos os lados vão ter a mesma probabilidade, né? Então probabilidade é um valor que vai de 0 a 1, 0 dizendo que algo nunca ocorre e 1 que sempre ocorre, e a gente tem a probabilidade de 1 sobre 6, ou 0,16, de que cada um desses números saia no lançamento de dados. Tá? Então, essa aqui é a nossa distribuição teórica. Perceba, então, que no eixo Y a gente tem probabilidades associadas a cada um dos valores aqui no nosso eixo X. E esses valores são discretos e a distribuição de probabilidades aqui é uniforme.
tá? Isso aqui é até uma distribuição que a gente chama de distribuição discreta uniforme. Desse lado a gente tem a distribuição de um experimento. Que experimento foi esse? Lançar os dados 20 vezes e anotar o que saiu. Então aqui no nosso eixo Y a gente tem a frequência de ocorrência, que a gente já está lidando com dados verificados, né? Por isso que é uma distribuição empírica. O número 1, por exemplo, saiu 3 vezes, assim como o 2 e o 5. O número 3 saiu 5 vezes, o número 4 saiu só 2 vezes e o número 6 saiu 4 vezes. Então, não saiu sempre o mesmo número para cada um aqui, né, para cada face do dado, como previa a nossa distribuição teórica. Mas a gente pode se perguntar qual que é a relação entre essas duas distribuições, né? Uma distribuição empírica e uma distribuição teórica. Presumindo que o meu experimento esteja seguindo essa distribuição teórica aqui, o que acontece é que se eu continuar repetindo esse experimento infinitas vezes, quanto mais lançamentos eu tenho, quanto mais observações eu tenho, mais a minha distribuição empírica vai tender a se aproximar da distribuição teórica. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de dados simulados, aqui com 20 lançamentos, é o que a gente acabou de ver. Eu fiz simulações com 100, 1000 e 10.000 lançamentos, com 100 lançamentos. Essa distribuição aqui. Com 1000 lançamentos a gente vê que o número de ocorrências de cada um dos números já está bem mais próximo. Com 10.000 lançamentos a gente tem uma proximidade ainda maior. Eu poderia continuar a fazer 1000 lançamentos e aí 1 milhão de lançamentos, 100 milhões de lançamentos, e eu cada vez mais ia me aproximar disso daqui, dessa distribuição teórica. Então, quando a gente faz análise estatística, a gente usa distribuições teóricas para ajudar a modelar as nossas observações experimentais. Então, a gente tem lá uma distribuição empírica e a gente, quando vai modelar, a gente fala, bom, essa distribuição aqui eu posso modelar usando uma distribuição teórica específica. Então, é nesse sentido que quando a gente constrói um modelo, ele não é completamente agnóstico, mas ele está dependendo de alguns pressupostos que têm que estar corretos, né? Quando a gente vai fazer análise linguística, por exemplo, eu estou usando um modelo de gramática, eu tenho que obedecer aqueles pressupostos. Quando eu vou fazer uma análise estatística, eu também tenho que obedecer os pressupostos daquele modelo. Tá? Mais especificamente, a análise estatística depende de presumir que os dados empíricos foram gerados pelos mesmos processos que gerariam as distribuições teóricas. Tá? Então, isso é presumido. Por isso que eu tenho que conhecer bem os meus dados, né, os dados que eu quero modelar, para poder escolher a distribuição teórica que eu imagino que melhor explique aqueles dados ali. Algumas distribuições comuns em linguística que a gente costuma ver, né, são a distribuição normal, ou gaussiana, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Aqui a gente vai falar principalmente da distribuição normal, porque é com ela que a gente vai começar a aprender a fazer já nos próximos vídeos regressão linear. Então a gente vai começar por aqui. O que é uma distribuição normal? Quais são as características de uma distribuição normal? Aqui a gente tem uma distribuição empírica que segue mais ou menos o que se espera de uma distribuição normal. A característica principal é uma simetria na distribuição de dados. A gente já discutiu o que são distribuições simétricas quando a gente aprendeu sobre média e desvio padrão. Não à toa, eu estou informando aqui sobre essas duas distribuições, a sua média e o seu desvio padrão. Aqui a gente tem média 10, desvio padrão 2, e aqui média 30, desvio padrão 5. Tá? Então, a distribuição simétrica é essa em que a média está bem próxima do número mais recorrente lá de observações, e tanto para a cauda esquerda quanto para a cauda direita, a gente vê uma distribuição que é simétrica. Tá? Então, para esse tipo de distribuição, para uma distribuição normal, a média e o desvio padrão são dois valores bem importantes e que fazem sentido a gente reportar. Né? Lembrando, quanto menor o desvio padrão, menos dispersos estão os dados. Essa relação entre a distribuição ser normal e a sua simetria faz com que média e desvio padrão sejam tão importantes que eles são considerados
parâmetros da distribuição normal. Isso quer dizer o quê? Que apenas com a média e com o desvio padrão eu consigo desenhar aquela distribuição normal e eu consigo simular dados empíricos para aquela distribuição, né? Aqui, por exemplo, são dados simulados prevendo uma distribuição normal. Vamos dar uma olhada aqui em uma distribuição normal. Aqui a gente está falando de distribuição normal teórica, né? Duas distribuições que a gente tem. Essa primeira aqui, que tem uma média igual a zero. Veja que aqui eu estou usando o símbolo que a gente viu, né, usado para a população, que a gente vai usar aqui para falar das distribuições teóricas. Eu estou usando o μ, né? Então eu tenho uma média igual a zero para essa população e um desvio padrão igual a 1. Tá? Então, a diferença entre a média e o desvio padrão está aqui. Aqui nessa segunda eu tenho uma média igual a 2, vejam aqui, ó, 2, e um desvio padrão igual a 0,5. Então, vai estar mais ou menos aqui assim, né? A diferença entre média e um desvio padrão vai estar mais ou menos aqui. Percebam que no eixo Y, né, enquanto aqui, ó, eu tenho a frequência de ocorrência, né, o número de ocorrências, porque é uma distribuição empírica. Aqui nessa distribuição teórica, o que eu tenho é densidade de probabilidade. Né? Eu estou usando o eixo Y para mostrar probabilidades. O que eu posso dizer sobre probabilidades numa distribuição normal? Bom, a distribuição normal está pegando aqui valores numéricos contínuos. Tá? Vamos pegar essa distribuição, essa primeira aqui, para a gente entender um pouquinho o que ela faz e como a gente associa probabilidades a uma distribuição normal. Quando a distribuição é simétrica, ela tem algumas propriedades, né? Quando ela é simétrica e normal, ela tem algumas propriedades que tornam um pouquinho mais fácil calcular qual que é a probabilidade de ocorrência de faixas de valores aqui dentro. Então, numa distribuição normal, por exemplo, 68% dos dados estão entre mais ou menos um desvio padrão da média. O que isso quer dizer? A média é 0, o desvio padrão é 1. Então, de menos 1 a 1, que é essa faixa aqui com cinza escuro, eu tenho 68% dos meus dados, tá? Então, se eu pegar um valor aleatório, tem 68% de chance dele estar entre menos 1 e 1 aqui nessa distribuição. 95% dos dados numa distribuição normal acontecem com mais ou menos 2 desvios padrões da média. Então, se eu pegar esse intervalo que vai de menos 2 a 2, eu posso dizer que aqui eu tenho concentrado 95% dos valores para uma distribuição normal com esses parâmetros. Tá vendo? Por isso que chama parâmetros, porque eu consigo desenhar com esses parâmetros e consigo, inclusive, tirar algumas probabilidades associadas aos valores dessa distribuição. Então, eu tenho 2,5% aqui desse lado e 2,5% aqui nesse lado, né, que não está pintado de cinza. Então, se eu falar assim, qual que é a probabilidade de eu tirar um valor acima de 2? Vai ser 2,5, né, considerando essa distribuição normal aqui. Qual que é a probabilidade de eu tirar um valor até 2, considerando essa distribuição normal? Vai ser 97,5, né? Vai ser esses 95%, mais todos esses valores que estão abaixo de menos 2 aqui. Essas informações são relevantes para a gente começar a falar um pouquinho sobre inferência estatística. Tá? Geralmente a gente usa estatística para fazer inferência e descrição, né? Enquanto a estatística descritiva informa um resumo de estatísticas de tendência central, dispersão e dá uma visualização gráfica, a estatística inferencial diz respeito à aplicação de modelos para tentar estudar uma população a partir de estatísticas fornecidas por uma amostra. Então, vamos pegar um exemplo que eu já usei em outro vídeo. Eu tenho uma população A, de uma região A, uma população de uma região B, e eu acho que a da região A é mais alta do que a da região B. Eu pego lá uma amostra uma amostra representativa dos habitantes da região A, outra dos habitantes da região B, e aí, com base na estatística descritiva,
com base na média dessas distribuições, no desvio padrão e na relação entre uma distribuição e outra, né, eu consigo aplicar modelos estatísticos para fazer uma inferência sobre aqueles valores que eu tenho ali. Com base naqueles valores, quão certo eu estou de que eu posso generalizar que os dados da população A são, né, a altura da população A é maior do que a altura da população B. Vamos supor que a média da população A foi, sei lá, 174 centímetros, da população B foi 172 ou 170. Isso se deu meio que ao acaso, ou será que realmente eu tenho alguma evidência de que talvez essas populações realmente são diferentes com relação à altura, com base só nessa amostra? Eu vou levar em conta a média, o desvio padrão, o número de dados que eu coletei, e para poder fazer uma inferência e generalizar aquela amostra ali. Tem gente, né, voltando aqui, tem gente que até sugere, e eu concordo, que estatística descritiva e estatística inferencial não são duas coisas diferentes, né? Porque para fazer estatística inferencial eu preciso de todas essas medidas descritivas aqui. A gente vai continuar nos próximos vídeos falando sobre regressão linear, e esse é o momento em que as pessoas começam a falar sobre inferência. Aqui a gente vai seguir a proposta pedagógica desse livro, cuja leitura eu recomendo, é um livro muito bom, do Bodwinter, né, em que ele dá um passo atrás com relação à inferência. Ele apresenta a regressão linear, primeiro explicando muito bem como é que um modelo de regressão faz a descrição daqueles dados e relaciona, por exemplo, duas amostras. E só depois a gente vai partir para a inferência estatística. Mas isso é um papo para os outros vídeos e a gente se vê lá.